Paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais um papo de escola bíblica e desta vez vamos falar sobre as sutilezas da relativização da Bíblia. Eita, palavra difícil, mas vamos tratar hoje que a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível e apesar dos movimentos contrários que surgem a fim de diminuir a importância dela, a sua relevância na sociedade e a maneira como ela tem agido na transformação da vida das pessoas, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, tá? E para falar sobre isso, tá aqui o Tiagão com a gente aqui, evangelista Tiago, também chefe aqui da Umaret, jovens, né? União de Mocidade da Assembleias de Deus, Ministério Taubaté. Eu não cheguei aqui, né? Não estava aqui no ano que nas antigas, né? Cidade da Umaret aí, que tem os pregadores famosos e tal. E é uma história que tem, e você tem. O pastor tem colocado você para colocar à frente aí dos jovens. Estamos aí. Vai ter quando mesmo? Dia 26 e 27 de agosto. 26 e 27 de agosto. 26, 27. Tá bom. A gente tá gravando, mas vai sair antes da data. Então é legal que já tá avisado já. Deus abençoe. Vem aqui participar com a gente, tá? Ô, Tiago, e sobre essa revista hoje, né? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, disse Paulo a Timóteo, né? Quando a gente pega o tema dessa lição, esse trimestre, mas essa lição em específico, falar sobre a importância da Bíblia como manual de fé, né, como aquilo que nos guia, que realmente nos leva aos preceitos que ultimamente vem sido combatido. A Escritura, por si só, a Bíblia, os 66 livros, elas cientificamente foram comprovados, né, todos os acontecimentos, os escritores escritos em várias épocas, tudo conclui-se para um direcionamento, o plano de Deus. Então, quando a gente pega a Bíblia como manual de fé, aquilo que nos faz realmente crer naquilo que está escrito e viver aquilo que está escrito, isso nos dá âmbito para a gente discutir, principalmente combater algumas coisas que ultimamente têm se difundido aí contra preceitos bíblicos. Então, entender que a Bíblia ela é um manual, ela é importante para nós, porque o manual ele não se muda e a Bíblia ela é imutável, você não pode mudar o preceito daquilo que... Então, creio que a gente pode discorrer um pouquinho hoje sobre esse assunto, a importância da Bíblia para nós, né? E existe muitos movimentos, né? Inclusive no meio evangélico, a fim de diminuir essa relevância e importância da Bíblia, né? Sim. A verdade, a Bíblia, ela confronta, como ela sendo um manual, ela é imutável, ela confronta muitos conceitos que existem, e a Bíblia, por ela confrontar isso, né, é mais fácil uma parte do meio até evangélico querer modificar, moldar a Bíblia para que a Bíblia ela atingisse certos segmentos da sociedade, que é um grande erro, né? Então a Bíblia ela tem alguns preceitos imutáveis, como santidade, como você ter uma vida santa perante o Senhor. Isso é um valor de Deus. Deus ele é um Deus santo. E é bem explícito, é bem explicado na Bíblia Sagrada a sua diretriz de santidade. Então, quando nós entendemos essa diretriz de santidade, cai-se totalmente o relativismo, que o autor ele fala. O relativismo tudo é relativo, ou seja, eu posso pegar um preceito e transformar na minha visão e aquilo virá verdade absoluta. Então, o relativista, ele chega para a pessoa e fala assim, seguinte, está escrito aqui isso, mas o meu ponto de vista é diferente. Então, isso pode ser relativo. E a Bíblia ela não abre isso. Então, a Bíblia ela não abre parâmetros para você ser relativo. Então, tem preceitos bíblicos, principalmente com relação à santidade, com relação ao pecado, que não existe pontos de vista diferentes, né? Então, é isso que confronta muito. E muitas pessoas do nosso meio querem agradar fulano, agradar ciclano, agradar uma parte da sociedade, evitar conflito, e acaba aí querendo moldar a Bíblia, né? Entendi. Então, Tiago, a gente entende aqui no primeiro tópico que ele fala a Bíblia e o espírito dessa era, né? Quando você falou a questão do relativismo, né?
Vivemos uma era na literatura e mídias sociais da era do vazio, da pós-verdade, o fim das certezas, né? Da desconstrução, né? Se desconstruir, né? A palavra que está muito em voga. Então, até mesmo vemos teólogos, pastores, pregadores, cristãos, né? Que está falando em mudar, certo? A Bíblia precisa ser atualizada. É uma frase aí que escutamos bem famosa aí no meio social de uma pessoa de grande relevância nacional, né? Sim. Então, a Bíblia precisa ser atualizada ainda ou não? Não, não, não. A Bíblia, para você, como ela é um manual de fé, quando você começa a estudar, então você tem dois preceitos importantes que é bom a gente saber. Então você tem a hermenêutica, que é o estudo da localidade, quem escreveu, em que época escreveu, para que povo escreveu, né? Isso é uma regra teológica para você ter um entendimento. Então, uma regra geral, a primeira regra da hermenêutica diz que a Bíblia ela auto se explica. Então, tudo aquilo que é parâmetro bíblico, a própria Bíblia ela se explica. E também tem a exegese, que é você aplicar. Então, você pegar esse texto e aplicar nos dias atuais. Mas existe uma regra na exegese que você pode aplicar esse texto, mas não pode mudar o sentido do texto. O que acontece muitas vezes, essa questão aí, principalmente desses pastores, desse grande pastor que falou que a Bíblia tem que ser atualizada, porque ele quer fazer uma aplicação da exegese deturpando o sentido do texto. Isso caracteriza-se uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia ela é mais um manual que nos ensina, que nos instrui, do que uma caixinha de promessas. Então ela vai te confrontar. Ela vai chegar para o homossexual e vai falar, olha, realmente a sua conduta não é legal. Ela vai chegar contra a ideologia de gênero e vai falar assim, ó, isso está de acordo, não bate. Então os pastores eles querem mudar essa fala, até o autor ele usa aqui o politicamente correto. Jesus ele nunca foi politicamente correto. Jesus ele é a nossa inspiração. Jesus ele é bem reto. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele não usou o seu poder de Deus, ele não usou de forma sua oratória, que ele era um excelente orador, ele não usou sua influência, ele usou a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é reta e ela confronta. Então, essas pessoas, por se sentir-se incomodadas, por querer agradar é mais fácil eu tentar modificar a palavra de Deus para eu não ter problema, não ter discordância dentro da minha igreja, do que eu pregar a Bíblia na sua integralidade, né? No seu original. Por isso que eu sempre oriento você que está nos vendo aí, procure sempre uma Bíblia com a versão mais fiel possível. Porque existem algumas Bíblias que, de tanta atualização, chega até quase mudar o sentido do versículo, né? Muda, né? Muda. Insere, tira, né? Tira. Existem, inclusive, religiões aí que são baseadas em mudanças completas da Bíblia, né? Aí... Então, o que acontece? A gente vê que a igreja vai perdendo essa identidade, né? Na Europa hoje, que foi o berço do cristianismo pra gente aqui na América e na África, de onde vieram aí os missionários e tal, aí, através da Igreja Católica, depois o movimento da Reforma e deu prosseguimento, por fim, o movimento pentecostal, que iniciou na Rua Azusa, chegou de lá para cá, né? E a gente aqui, né, recebemos essa palavra, essa orientação, e hoje olhamos para a Europa e vemos agora igrejas vazias, né? Teve uma adoção da teologia liberal, né? E começou-se a relativizar-se muitos princípios, e o retrato que nós temos hoje na Europa são de igrejas vazias, onde viraram bares, onde viraram bibliotecas, né? Onde o jovem perdeu por completo o interesse de participar desta igreja, não é? Porque ele não se identifica mais com essa igreja que, apesar de usar muito do liberalismo, não conseguiu alcançar a alma, não é? Na verdade, essa teologia inclusiva que Spurgeon foi um dos príncipes dos pregadores, e ele alertava a igreja no ápice do avivamento europeu. Spurgeon ele avisava a igreja daquilo que a igreja ela estava caindo, né? Com relação a mudar doutrinas
bíblicas, né? Dar um jeitinho. E agora a gente trazendo para o nosso cotidiano, o jeitinho brasileiro, tenta-se colocar isso, parâmetros bíblicos, deturpar, tentar dar um jeitinho, né? Uhum, E isso acaba tirando a essência da Bíblia, que é totalmente incorreto, né? uhum. Então tenta mudar esses fundamentos uma vez postos, né? A Bíblia já falava sobre isso. E aí surge a questão do discurso, né? Do Isso. politicamente correto, né? Da criminalização da opinião. Então, nada mais é do que aquilo que eu falo pode causar impacto, pode ofender alguém. Recentemente tinha uma polêmica aí na rede social, né? Uma cantora gospel foi lá e falou que a Bíblia é contra o homossexualismo. Aí uma outra personalidade falou, que também é cristã, né? Ela deveria ter ficado calada, porque tem que pensar daquilo que a gente vai falar, vai ofender as pessoas. Então, não só a emissão de uma opinião, né, está em jogo, mas principalmente as pessoas acharem que a pregação do evangelho é uma opinião. E isso, na verdade, ela tomou exponencialmente por causa das mídias sociais. Porque o grande X da questão as pessoas falam assim, mas você é contra o homossexual? Nós não somos contra o homossexual. É Fato. bom deixar isso bem claro. Isso é fato. Jesus, ele pega os mandamentos e aglutina em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas esse amar a Deus é seguir a Bíblia. O pessoal já vai num segundo. Esse amar a Deus é seguir a sua lei. Então, o que é contrário a nós é a prática do homossexualismo que fere os princípios bíblicos. Uhum. Não é porque eu sou crente. Não é porque que eu tenho um posicionamento que é diferente. Não é um posicionamento de conflito. Eu simplesmente não concordo. Por quê? Porque a Bíblia, que é o meu manual de fé, ela me fala que isto não pertence a Deus. Uhum. Então, eu crendo nisso, não que eu sou contra a fulano, não que eu quero que a pessoa... Não, Jesus, o Evangelho, ele estende a todo mundo. Agora, quando ele encontrou com Maria Madalena, é muito interessante isso. Jesus, ele encontrou com uma mulher que cometeu adultério, que estava em pecado. Ele falou com ela ali, pediu para o pessoal que ele tivesse pecado, tira a primeira pedra, tudo bem. Ele chegou para ela e falou assim, olha, eles não te condenam, eu também te condeno, porém, vai, não peques mais. Então, essa exigência de você chegar até Jesus, você chega, mas a transformação ela tem que vir. O Evangelho, ele é transformador. Jesus, ele nunca compactuou com o pecado e nunca irá compactuar, por mais que queiram. E o nosso mestre é Jesus, nosso exemplo é Jesus. Então, isso gera desconforto. Então, por eu ter uma regra de fé que é a Bíblia, e a Bíblia me orienta, às vezes, num caminho contrário ao pensamento das outras pessoas, existe uma exorbitante contraponto onde a pessoa fala assim, não, mas você não me ama. Só porque eu tenho um pensamento diferente seu, só porque eu creio diferente, eu não te amo. Isso é errado. Né? É aquela questão, né? Você começa a ser perseguido pela sua fé. Pela sua Né? fé. E aí entra aquela questão da teologia inclusiva, né? Existem igrejas aí que têm incluído esses grupos homoafetivos, né? No seu culto, e tem formação da própria igreja. Sim. Igrejas tradicionais agora começaram, algumas delas, a aceitarem também como sendo bíblico. E esse evangelho, como a revista chama aqui, é o evangelho social, né? Evangelho progressista, né? E eu já escutei, inclusive, gente, se Jesus estivesse vivo hoje, Jesus seria de esquerda, ou Jesus seria de direita. E levam Jesus para um determinado espectro político, né? Considerando que Jesus ajudou pobres, Jesus curou bastante pessoas enfermas e tal, e desconhecem a essência da missão do Senhor Jesus Cristo, né? Que era levar a salvação para o mundo inteiro. Ele não estava preocupado com o pobre ou com o rico, estava preocupado com a alma do pobre e do rico. Era isso que ele estava preocupado, né? Isso mesmo. E aí a gente vê hoje igrejas recebendo de maneira bem clara, né, essa questão da homoafetividade, né, na igreja e querendo reescrever a Bíblia. E aí, à medida que se reescreve, que é aqui que estão fazendo, estão reescrevendo esses textos bíblicos, ela deixa de ser a palavra de Deus. Né? Isso é a palavra de Deus
e cai-se sobre uma maldição, que a palavra do Senhor diz, que ai daquele que colocaram ou retirar algo da palavra de Deus. Então, tudo bem, não está acontecendo. Agora, se tratando sobre salvação, sobre evangelho, sobre caminho, existe somente um caminho, e o caminho é Jesus Cristo, não tem outro. Então as pessoas, elas podem até tentar moldar, tentar dar um jeitinho aqui, um jeitinho lá. Porém, esses líderes que talvez, e eu tenho certeza, que têm conhecimento e sabem o nicho que é isso. Porque hoje, você tem uma igreja recebendo, acolhendo, não pregando a palavra de Deus, você vai ter proeminência. Você vai ser famoso. As pessoas vão visto, a mídia vai vir em cima. Mas não, a igreja não é para isso. A igreja ela tem que mostrar um caminho de santidade, um caminho que Jesus pediu. E esse caminho ele não é confortável. Jesus ele não chega e fala assim, vinde a mim, eu vou dar um monte de docinho para vocês, vocês vão ficar felizes. Não, Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segundo, existe um preço, toma a tua cruz. E terceiro, não sai por aí, não, segue-me a mim. Então ele fala assim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e você tem que seguir a mim. Então você tem que seguir os meus preceitos, que é a palavra de Deus. Então, eu fico muito preocupado, porque a igreja ela está para passar um momento, já está passando e vai para passar aqui na igreja brasileira, um momento muito difícil, né? Onde nós, teoricamente, podemos ser infligidos de pregar aquilo que sempre foi pregado. Porque a Bíblia sempre foi respeitada. Dos últimos anos para cá, por ela ser um livro que ela confronta esses preceitos, ela tem incomodado bastante. Então a igreja está para passar por um processo, e eu creio também é a vontade de Deus para nos despertar. Então daqui a um tempo, ou você é crente, ou você não é crente. Ou você prega o evangelho na sua essência, você vai dar um jeitinho. E aí, quando você dobrar o seu joelho, aí você fala com Jesus. Né? É verdade. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por ele, né? O fechamento aqui da revista, né? Então, Jesus ensina que a Escritura é inspirada por Deus, né? A gente não pode negar essa inspiração, né? Que, como você falou, 66 livros, cerca de 40 autores, né? Isso. Diferentes, em séculos diferentes um do outro, e elas se completam, né? Revelam o propósito da humanidade, que é conduzir a Cristo. E teria vários argumentos ali, teológicos e arqueológicos, para confirmar essa inspiração divina das Escrituras. E, entre esses e outros motivos, a Bíblia não pode ser alterada de maneira nenhuma. Né? Não pode. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto a Timóteo, ele pastoreava uma igreja em Éfeso. E Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, tinha ali um templo de Diana dos Efésios, que era deus da fertilidade, e era se combatido muito essa questão da veracidade da palavra de Deus, desde aquela época. O apóstolo Paulo ele orienta Timóteo, que era um jovem pastor, a passar que a Bíblia ela sempre foi inspirada e sempre será inspirada. Então, cientificamente, já foi se comprovado. Então, hoje a pessoa fala que não crê na Bíblia, tudo bem, te respeito. Mas nós que cremos, né, nós vemos a grandeza de Deus desde o Pentateuco, desde os profetas menores, maiores, evangelhos, epístolas gerais, Apocalipse, que tudo fecha num caminho só, no plano de Deus para a humanidade. Então Deus ele quer salvar a todos, quer salvar a tanto nós que já reconhecemos Jesus como Salvador, como aqueles que ainda não reconheceram. Deus ele quer salvar. E qual o parâmetro? Como é que a gente chega no céu? Pela palavra de Deus. Não é que você acha, que eu acho, que o meu pastor acha. Não, é pela palavra de Deus. E não tem outro caminho. Ou é pela palavra, ou a gente não chega no céu, não. Amém. Que pena que o nosso tempo foi embora, hein, gente? Foi. Passou e a gente só pincelou. Quem quiser aprender, vem para a escola aqui. Vem classe... PDD, vem O Tiago é professor da classe Abraão.
O Benção. nome é bem característico. Né? É só pessoa acima de 89 anos. Estou brincando, os irmãos vão assistir depois. Não, irmãos, é ele, não, meus queridos. A classe Abraão, uma bênção. Dizem que é a classe mais desafiante da escola dominical aqui. Desafiadora lá dentro. Eu desconfio que as crianças é mais desafiante. Eu É, desconfio. Criança é melhor. Mas é uma bênção, graças a Deus, a gente temos trabalhado aqui, a fim de que possa a palavra de Deus, né, ser a primazia em nossas vidas, na nossa igreja, no nosso lar, na nossa sociedade. E por mais que se lute para mudar, ela vai permanecer sendo quem ela é. A palavra de Deus que muda, que transforma. Quem quer ter mudança de vida, quem quer ser transformado, creia no poder do Evangelho, porque o Evangelho muda. Basta a gente crer nele, né, Tiago? Isso mesmo. Quer acrescentar alguma coisa para fechar? Não, na verdade é dizer para você que existem muitos exemplares da Bíblia Sagrada e procure o mais original possível, estude, se aprofunde, procure, como a gente falou aqui, estudar sobre hermenêutica, o autor, quem escreveu. Tenho certeza que Deus vai abrir seus olhos, porque a palavra de Deus abre os horizontes. Muitas coisas que a gente fica debatendo, isso, aquilo, é a palavra de Deus. Ela vai te orientar. Bom, que Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica.